Sejam bem-vindos à aula da disciplina de Ciências do 7º ano do Ensino Fundamental. Meu nome é Nayara e juntos nós vamos fazer uma jornada através do conhecimento. Iniciando então a semana 1 do Plano de Estudos Tutorados, o PET, volume 1, e o tema dessa primeira semana é Substância e Mistura e Transformação Química. Então, logo no início, o PET traz a introdução da primeira semana da seguinte forma. Caro estudante, nessa semana você vai compreender a classificação da matéria e as unidades estruturais que a compõem, diferenciar e exemplificar a mistura homogênea de heterogênea e compreender o processo de transformação química, identificando suas evidências. Mas antes da gente começar a falar sobre o tema, propriamente dito, a gente precisa relembrar, recordar e entender algumas coisas, alguns termos, para a gente ser capaz de compreender tudo que vem por aí. Então, recapitulando, eu vou trazer a seguinte frase. Toda matéria é formada por partículas muito pequenas, os átomos. Vocês entenderam alguma coisa dessa frase? Mais ou menos? Nada? O que é matéria? Vamos começar por aqui, do começo. O que é matéria? Podemos considerar matéria tudo aquilo que ocupa um espaço, ou seja, tudo aquilo que tem volume. Tudo que ocupa um espaço é matéria. Praticamente tudo que existe, tudo que está ao nosso redor agora é matéria. A porta, a parede, o celular, a mesa, o caderno, o lápis, até mesmo o meu corpo. Tudo isso é matéria. Tudo que existe praticamente. Podemos medir a quantidade de matéria que cada corpo possui através de uma grandeza chamada massa. Mas prestem atenção, quando eu falo cada corpo, eu não estou falando do corpo humano necessariamente. Em física, corpo é a denominação dada a qualquer porção limitada de matéria, como por exemplo uma tábua ou uma pedra. Então, toda porção limitada de matéria é um corpo. Já um objeto é aquele corpo, aquela porção de matéria que, devido à sua forma, possui uma determinada finalidade ou uso, por exemplo, um lápis ou uma escultura. Então, um pedaço de madeira, uma tábua, é uma porção limitada de matéria, ou seja, é um corpo. Mas se eu pegar essa porção de matéria e trabalhar com aquele pedaço, com aquele corpo, e transformar ele em um lápis, por exemplo, então essa tábua, ela deixa de ser um corpo e se transforma em um objeto. O que é um objeto? É aquele que, devido à sua forma, possui uma determinada finalidade ou uso. Uma escultura é uma escultura feita de pedra, por exemplo, é a pedra que foi trabalhada, Então, ela deixou de ser um corpo e passou a ser um objeto, certo? Então, podemos medir a quantidade de matéria que cada corpo possui através de uma grandeza chamada massa. O que é massa? Massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. Quando eu subo numa balança, por exemplo, eu estou medindo a quantidade de matéria, que existe ali no meu corpo, no meu organismo. Praticamente tudo aquilo que está ao nosso redor é composto por matéria. O ar, a água, os seres vivos, os objetos como o lápis, o caderno, o celular, etc. Tudo isso é matéria. Então, tudo aquilo que ocupa um espaço é matéria. Voltando à frase, toda a matéria é formada por partículas muito pequenas, os átomos. Então, nós entendemos o que é matéria. Mas agora, o que é átomo? Toda a matéria é composta por partículas muito, muito pequenas, chamadas de átomos. Então, aqui nessa imagem, nesse GIF, nós conseguimos visualizar a representação de um átomo. Então, toda a matéria, praticamente tudo que existe, é composto, é formado por
milhões, bilhões, trilhões, zilhões dessas partículas aqui chamadas átomos. Inclusive, o nosso corpo, o seu corpo humano, é formado por átomos, é constituído por átomos. Porque você, seu corpo, é matéria. Se é matéria, é formada, é constituído por átomos. E como é um átomo? Os átomos são formados por diversas partículas ainda menores. Nós vamos conhecer as principais partes de um átomo. Então, aqui nós temos uma representação, né, um desenho representando um átomo. Nós podemos observar que neste átomo existem algumas partes, né, algumas partículas, e essas partículas elas têm nome. Essas partículas aqui representadas por essa bolinha azul se chama nêutron. Então são os nêutrons. Aqui neste átomo eu tenho 2 nêutrons. Já essa partícula representada por essa bolinha laranja são os prótons. Neste átomo eu também tenho 2 prótons. E essas partículas representadas aqui por essa bolinha vermelha são os elétrons. Então, as partículas que compõem o átomo, né, as principais partículas que compõem o átomo são os nêutrons, os prótons e os elétrons, certo? Essa região aqui no centro do átomo, onde estão localizados os nêutrons e os prótons, essa região é chamada de núcleo. Então, o núcleo é a região central do átomo, formada ali basicamente pelos nêutrons e pelos prótons. Já essa região onde estão os elétrons, inclusive os elétrons, eles são livres, eles ficam aqui orbitando o núcleo atômico, certo? Eles orbitam, por isso temos aqui esses anéis em volta do átomo, né? Na verdade, esses anéis eles estão representando o movimento que o elétron faz em volta do núcleo, certo? Então, essa região onde os elétrons ficam orbitando é chamada de eletrosfera, certo? Então, o átomo é composto por partículas menores, né? Basicamente nêutrons, prótons e elétrons. Os nêutrons e os prótons estão localizados no núcleo atômico, enquanto os elétrons estão livres aqui orbitando a região chamada de eletrosfera. Agora fica fácil entender essa frase, né, inicial que o Pet trouxe. Toda a matéria é formada por partículas muito pequenas, os átomos. Existem diversos tipos de átomos, sabiam? Nem todos os átomos são iguais. Aqui, nessa representação, eu trouxe, né, um átomo com 2 prótons, 2 nêutrons e 3 elétrons. Mas nem todo átomo é assim. Há variação entre a quantidade de partículas presentes em um átomo. O que os difere uns dos outros é a quantidade de prótons que ele possui em seu núcleo. Essa característica é chamada de número atômico. Então, neste átomo que eu trouxe aqui para vocês, né, nós temos 2 nêutrons e 2 prótons. Então, o número atômico deste átomo é 2 prótons. O conjunto de átomo de mesmo número atômico, ou seja, que contém a mesma quantidade de prótons em seu núcleo, é chamado de elemento químico. Então, todos os átomos que têm o mesmo número atômico, ou seja, que têm a mesma quantidade de prótons em seu núcleo, pertencem ao mesmo conjunto, ao mesmo elemento químico. Atualmente, já foram conhecidos 118 tipos de átomos, né? 118 tipos de elementos químicos e todos eles estão listados na tabela periódica dos elementos. Eu vou mostrar para vocês o que é essa tabela periódica dos elementos. Então, aqui nós temos a representação da tabela periódica, né? Muito utilizada na química, porque através dessa tabela
é que nós conseguimos visualizar todos os elementos químicos, cada quadradinho desse aqui é um elemento químico, certo? Eles todos estão aqui listados e classificados de acordo com suas principais características. E nós conseguimos aqui visualizar alguns. Eles estão representados aqui, ó, pela inicial, né, destes elementos químicos em latim. Mas um exemplo aqui, ó, esse primeiro elemento químico representado aqui pela letra H é o hidrogênio. Nós temos também este outro aqui que também é muito conhecido, representado pela letra O, é o oxigênio. Do lado dele nós temos o nitrogênio, aqui o carbono, olha o flúor, o hélio, o cloro. E temos outros também, o iodo, outros com nomes diferentes, não tão conhecidos, né? Como, por exemplo, o irídio, ródio, cobalto. Nós temos níquel, cobre, zinco, prata, o ouro, né? O nosso tão precioso ouro, mercúrio. Então, todos esses nomes que eu disse aqui para vocês são nomes de elementos químicos. É o nome dado ao conjunto de átomos de mesmo número atômico, átomos de mesmo tipo, né, com a mesma quantidade de prótons em seu núcleo, certo? Então, essa é a tabela periódica e esses são os elementos químicos, os principais elementos químicos conhecidos e listados. Os átomos, eles podem interagir entre si também, eles podem se agrupar. Átomos podem se agrupar, sejam átomos de mesmo tipo, né, de mesmo elemento químico ou de elementos químicos diferentes. Eles podem se agrupar e quando isso acontece, são formadas as moléculas. Então, moléculas são agrupamentos de 2 ou mais átomos. Quando 2 ou mais átomos interagem entre si e se agrupam, são formadas as moléculas. Então, vamos conhecer aqui uma molécula. Imaginem um átomo de oxigênio. Essa bolinha azul aqui com um O no centro representa um átomo de oxigênio, certo? Então, ó, átomo de oxigênio. Imagine que esse átomo de oxigênio, eles se combinem com 2 outros átomos do elemento químico hidrogênio. Então, um átomo, eu tenho aqui 3 átomos, né? 1 de oxigênio e 2 de hidrogênio. Houve, então, uma combinação, um agrupamento de 2 ou mais átomos. Então, eu tive aqui a formação de uma molécula, certo? Essa molécula, ela é a molécula de água, tá? H2O. Já ouviram falar sobre H2O? Já ouviram essa fórmula? O que significa H2O? H representa o átomo de hidrogênio. E não são 2 átomos de hidrogênio? Então, H2. E o O, que é o átomo do oxigênio. Então, nós temos uma molécula de água, né? A água, o nosso bem tão precioso, tão conhecido. E o que acontece quando as moléculas se agrupam? Se os átomos se agrupam, eles formam as moléculas. Mas e se as moléculas se agrupam? Então, aqui eu tenho, né, uma molécula de água, como nós vimos, né, uma molécula H2O. E se essa molécula ela se agrupar com outras moléculas, aqui no caso de mesmo tipo, né, várias moléculas H2O, o que vai acontecer? Vai se formar uma substância. Então, as substâncias são formadas pelo agrupamento de moléculas. Resumindo, então, tudo que nós aprendemos até aqui. Nós começamos lá pela matéria. O que é matéria? É tudo aquilo que ocupa um espaço. Ocupou um espaço é matéria. Nós chamamos essa característica, essa propriedade de ocupar o espaço, né, de volume. Então, tudo que tem volume é matéria. Nós conseguimos também quantificar a quantidade de matéria que cada corpo ou que cada objeto possui através da massa. Então, toda matéria tem massa e volume. Tudo que existe praticamente é matéria, né? Todos os seres vivos, todos os objetos,
tudo aquilo que a gente usa no nosso dia a dia, todos os materiais com que a nossa casa é feita, todos os elementos da natureza, tudo isso é matéria, tem massa e ocupa um espaço. A matéria, ela é formada por pequenas partículas chamadas de átomo. Um átomo é uma partícula formada de partículas ainda menores, né, que nós conhecemos algumas delas, como os prótons, os nêutrons e os elétrons. Existem diferentes tipos de átomos. O que diferencia um átomo do outro é a quantidade de prótons que ele tem no seu núcleo, ou seja, o seu número atômico. Quando nós consideramos um conjunto de átomos do mesmo tipo, com a mesma quantidade de prótons, né, com o mesmo número atômico, nós temos um elemento químico. Nós conhecemos até hoje 118 elementos químicos aproximadamente, todos eles estão listados lá na tabela periódica. Os átomos, eles também podem se agrupar, formando as moléculas. Então, o que é uma molécula? É um agrupamento de 2 ou mais átomos de mesmo tipo ou de diferentes tipos. E quando essas moléculas elas se agrupam, elas também podem se agrupar, elas formam as substâncias, como por exemplo a água, o ar, são todas substâncias formadas por moléculas, que são formadas por átomos e que são matéria, certo? Então, por hoje é só. Realize o exercício de fixação 1 do PET 1, semana 1, que está disponível lá no Google Sala de Aula, na sala de vocês, na sala de ciências. Eu vou colocar o link também lá no grupo para você ser redirecionado e poder realizar o exercício, certo? E a revisão e a correção desse exercício vai acontecer na próxima aula. Então, por isso é muito importante que você tenha assistido essa aula toda, prestado atenção e realize o exercício de fixação para que você tenha certeza se entendeu ou se ficou alguma dúvida. E na próxima aula nós vamos fazer a revisão, onde você vai poder fazer perguntas e tirar suas dúvidas e nós vamos corrigir o exercício, certo? Então, não perca. Até a próxima. Se cuida. Tchau, tchau.